A advogada doutora Carolina Siebra, ao participar do primeiro Fórum sobre Violações de Direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, a ASFAV, relatou seu estranhamento ao constatar os absurdos que vêm sendo cometidos em conexão com as prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A advogada relatou que não tinha conhecimento prévio das violações de direitos que já vinham ocorrendo e se espantou ao tentar defender uma pessoa presa em Brasília após o 8 de janeiro. Ela disse: "Iniciei sem querer me envolver muito no dia 10 de janeiro e as coisas foram tomando proporções que não tinha como eu, uma pessoa que acreditava na justiça como acreditava, deixar que as coisas acontecessem do jeito que estavam." Siebra explicou que não conseguia compreender por que as pessoas estavam sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, já que não há qualquer previsão para que isso ocorra no direito brasileiro. Carolina Siebra disse: "Fui olhando e vendo as mais completas aberrações jurídicas que eu poderia ver na minha vida, vendo jeitinho em todas as fases do processo, vendo arranjos que eu nunca vi na vida e conhecendo pessoas ao longo desse caminho." A advogada relatou aberrações no andamento de processos, inclusive com falsos testemunhos. Após ouvir ponderações de outro advogado que participava do fórum, o constitucionalista Rodrigo Saraiva Marinho, que confirmou as completas aberrações presentes no processo, a advogada apontou que houve até uma espécie de viagem no tempo, em que fatos ocorridos em 2023 são incluídos em inquéritos que investigam supostos fatos de 2019. Ela disse: "O caso dos que foram detidos aqui dentro do Congresso foi declinada a competência da Justiça Federal com base no inquérito 4781 de 2019. Então, a gente veio viver 2023 e voltamos a 2019 e foi incluído também esse pessoal dentro de um inquérito que ninguém sabe, ninguém teve acesso, que supostamente investiga fake news, que nem é crime no Brasil, porque não tem uma tipicidade. Como você coloca um pessoal que supostamente cometeu crime em 2023 num inquérito de 2019? Então, eles voltaram no tempo para serem incluídos nesse inquérito." O advogado Rodrigo Saraiva Marinho explicou os excessos que vêm sendo cometidos nos inquéritos e expôs as contradições com as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, apontando que essas aberrações indicam a total ausência de Estado de Direito, ao que a advogada respondeu com uma brincadeira: "Vou até ligar para minha costureira para cancelar a camisa de força que ela estava fazendo, porque eu achava que eu estava ficando doida." Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite, com muita honra que eu componho esse dispositivo e que me abraço com a Gabriela nessa luta de vocês. Iniciei sem querer me envolver muito lá no dia 10 de janeiro e as coisas foram tomando proporções que não tinha como eu, uma pessoa que acreditava na justiça como acreditava, deixar que as coisas acontecessem do jeito que estavam. Primeiro eu me questionava se era competência do STF julgar essas pessoas. E aí eu ia, lia, olhava para um lado, olhava para o outro, eu dizia, rapaz, está errado. E não estava em nenhum grupo, né, de WhatsApp, não tinha outros colegas para conversar comigo ali sobre aquela situação. Conversava com meu irmão que está lá em Fortaleza, né? E aí ele dizia, rapaz, está errado. Você não está errada, não. Você está vendo o certo, está errado. E aí eu comecei a peregrinar, né, nessa situação e nesse processo, defendendo uma conterrânea que continua presa. E aí fui olhando e vendo as mais completas aberrações jurídicas que eu poderia ver na minha vida, vendo jeitinho em todas as fases do processo, vendo arranjos que eu nunca vi na vida e conhecendo pessoas ao longo desse caminho. Pessoas que são importantes, eu até me emociono, porque eu estou com a Gabriela, que está com o pai lá, conheci a Agnes, conheci a Liz, conheci a Luísa, o Rafael, e eles estão com familiares presos, e eu costumo dizer que Deus sabe a força de cada um, né? E talvez foi por isso que ele não me deu um familiar preso, porque talvez eu fizesse as maiores loucuras que existissem. A gente sabe que a verdade é uma só, e a gente sabe quem é que está com a verdade. Ontem, na audiência dessa minha cliente, a Roberta, que já virou parte da minha família, eu contraditei duas testemunhas, né? Eu disse que elas eram parciais por exercerem cargo de comissão aqui nessa casa, de livre nomeação e exoneração, e eram as duas testemunhas que, ao longo desse processo, porque eu tenho acompanhado todas as audiências, hoje eu me dei folga porque eu já estava passando do nível de estresse, gritando com o computador, que cara mentiroso, e aí estava me tornando meio louca, né? Mas aí ontem eu disse, deixa ele aparecer na minha reunião, na minha audiência, que eu vou pegar ele. E aí, como passei o final de semana pesquisando a vida deles e tudo que eles fizeram, porque também eu disse, até num grupo que a gente tem, não se mente para a mulher. Você pode mentir para todo mundo, mas a mulher vai lhe pegar na mentira, você não escapa. E aí eu peguei e fui juntando minhas provas para encontrá-los no dia da minha audiência. Contraditei no começo da audiência, disse que eram parciais, que não podiam estar ali testemunhando. A juíza, óbvio, não concedeu, né? Deixou eles deporem. E o primeiro que entrou, eu perguntei se havia como
uma pessoa dar um testemunho em uma sala fechada, que é como ele diz que recebeu esse testemunho, só ele e a pessoa, e ele contar sobre o mesmo fato, da mesma forma que outra pessoa conta, inclusive em ordem de palavra. Canivete, machadinho, tesoura, faca e etc. E era uma coisa que eu comentava com a Gabriela. Gabriela, todo mundo que vai contar sobre um evento, conta do seu ponto de vista, do que acha, coloca a sua visão pessoal em cima daquilo. Não tem como, é impossível. E aí, depois que eu perguntei se ele tinha ouvido individualmente, se ele tinha recebido o depoimento por escrito, e ele disse que não, eu disse, como é que o senhor me explica ter passado no antiplágio e ter dado 93% os 3 depoimentos? Qualquer professor Rodrigo está aqui, com certeza sabe que não tem como. Estava reprovado, não estava não? Por plágio, pode ser até preso, inclusive. E aí, no final, a outra testemunha também criou histórias, perguntei 3 vezes, dei o benefício dele retroceder, e ele não conseguiu retroceder, e eu representei ele na mesma hora por falso testemunho, e estou fazendo a petição para representá-lo formalmente para o Ministério Público. Então, a gente sabe que a verdade ela é contada de frente para trás, de trás para frente, de todo jeito, que a verdade é uma só. Quando você conta uma mentira, toda vida que você conta, você se engana, erra e gagueja, e é assim que a gente está vendo nas audiências. A gente vai falar sobre os direitos aqui, eu já tenho falado isso em muitos lugares, mas eu vou passar para os maiores especialistas que eu considero nessa área, que são o desembargador e o Rodrigo também. Eu chamo de Rodrigo, gente, não é falta de respeito, mas é porque eu conheço ele faz muito tempo, é meu conterrâneo, torce para o mesmo time que eu e do senador Girão, graças a Deus, né? Isso é muito bom. Então, vou passar a palavra para o desembargador, tá certo? Eu queria até pontuar. Você começou a contar a sua história em que ano? A do Alexandre de Moraes, 2019. 2019. O caso dos que foram detidos aqui dentro do Congresso foi declinada a competência da Justiça Federal com base no inquérito 4781 de 2019. Então, a gente veio viver 2023 e voltamos a 2019 e foi incluído também esse pessoal dentro de um inquérito, que é um inquérito que supostamente, porque ninguém sabe, porque ninguém teve acesso, investiga fake news, que nem é crime no Brasil, né? Porque não tem uma tipicidade. Então, como é que você coloca um pessoal que cometeu, supostamente, né, segundo eles, crime em 2023, num inquérito que investiga uma coisa que aconteceu em 2019. Então, eles voltaram no tempo para poder ser incluídos nesse inquérito. Mas tem um ponto só para colocar. Olha como é absurdo. Teve um momento em que o Supremo passou a ser competente. No momento que alguém invadiu o Supremo virou competente. Mas para aquelas pessoas que invadiram o Supremo, só e somente só. Quem invadiu o Senado, por exemplo, não é competência do Supremo. Quem invadiu o Palácio do Plenário não é competência do Supremo. Só é competência do Supremo quem invadiu o Supremo. Só para entender essa lógica, tá? Só para entender essa lógica. Porque o artigo é claro. Se houver violação aos autos, invasão ou depredação, algo do tipo, algum crime cometido dentro... Resumindo, algum crime, o artigo diz isso, algum crime cometido dentro do Supremo Tribunal Federal, das instalações do Supremo, que se limita ao lado direito da Praça dos Três Poderes, certo? A competência suprema. Quem estava em frente ao quartel não tem competência suprema. Quem é competente supremo são os 3 que estão aqui na frente. São os 81 senadores e os 503 deputados. Eles são julgados pelo Supremo. Nós todos que não somos deputados e senadores, não podemos ser julgados pelo Supremo. Isso é a base do Estado de Direito. É eu saber por onde eu sou julgado. É a base fundamental do Estado de Direito. Eu sei quem vai me julgar. Em primeira instância, segunda instância, superior. Era muito engraçado que eu participei de uma entrevista na Rádio Gaúcha, alguém disse, mas agora o Ministério Público está participando. Eu disse, mas continua incompetente. Continua incompetente, porque não tem competência para julgar pessoas que não têm prerrogativa de foro. E aquilo era muito estranho, né? E a última fala final de diferença, né? A ministra Carmen Lúcia, que cometeu vários problemas, no caso do Jair Bolsonaro, ela determinou como é o precedente
básico, firmado do Supremo Federal, que assim que alguém perde o mandato, todos os processos vão para o primeiro grau. Todos. Imediatamente se perde a competência. Assim, é como se fosse uma mágica. Não sou mais competente. Imediatamente, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o senhor Jair Bolsonaro não poderia mais ser julgado pelo Supremo. E alguém dizia para mim, mas o Jair Bolsonaro vai ser preso semana que vem no Supremo. Eu disse, rapaz, eu desaprendi direito. Eu desaprendi direito. Porque o Lula não perdeu o mandato, foi julgado em primeira instância, segunda instância, STJ, STF, foi julgado em todas elas, certo? E hoje o entendimento que só pode ser preso após transitar em julgado, aí dizia que o Supremo ia julgar o Bolsonaro, só se mudou muito. E é muito engraçado que no caso do lado, ali no gabinete do lado, o senhor Alexandre de Moraes manteve de maneira inconstitucional a competência em relação ao Daniel Silveira, que não é mais deputado, que não poderia estar sendo julgado por lá. Eu estou falando do ex-deputado, e não só as 1.400 pessoas que foram colocadas, que nunca foram parlamentares ou tiveram prerrogativa de foro para isso. Por sinal, nenhum de nós está aqui, nem eu, Sebastião, que falamos agora, poderíamos ser processados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Não poderíamos, porque não temos prerrogativa de foro. Eu vou até ligar para a costureira para cancelar a minha camisa de força que ela estava fazendo, porque eu estava achando que eu estava ficando doida, né? Quando eu lia o processo, eu dizia, não tem lógica. É o artigo 43 do regimento interno do STF. Se tiver prova para o STF, eu vou passar, porque eu já decorei o regimento deles, que eles passam por cima e atropelam de frente para trás, de trás para frente, para poder achar embasamento no que eles fazem e não consigo achar. Cumprimentar o senador